Na história de hoje, acompanhe uma jornada de 5 anos de namoro, iniciada no Tinder durante os anos universitários, levou uma mulher de 25 anos a confrontar uma realidade desconfortável. Seu relacionamento, marcado por momentos de cumplicidade e paixão, também revelou aspectos problemáticos, como o narcisismo ocasional de seu parceiro. Após viver à distância e superar desafios para se reunir em São Paulo, a descoberta de mensagens comprometedoras no celular dele desencadeou um dilema emocional. Agora, em meio a desculpas e dúvidas, ela se vê diante do difícil questionamento sobre confiança e futuro. Acompanhe o relato completo dessa jovem. Sou uma mulher de 25 anos e namoro há 5 anos com uma pessoa que conheci no Tinder. Na época ele fazia mestrado e eu graduação na área de negócios na mesma faculdade. Segundo ele, depois do nosso primeiro encontro ele já tinha certeza de que era comigo que queria ficar. Mandou mensagem para todos os contatinhos dizendo que tinha encontrado alguém. Durante todos esses anos de relacionamento, nos dávamos muito bem e tínhamos os mesmos interesses, eu realmente o amava e estava apaixonada e como ele mesmo sempre dizia, era um namorado perfeito, mas já dava alguns sinais de narcisismo, às vezes diminuía minha profissão, dizia que era operacional demais e por ele fazer mestrado, quando fosse para o mercado de trabalho já seria para um cargo sênior, de colarinho branco. Depois de várias conversas e de expor para ele o quanto isso me magoava, ele passou a evitar falar disso, mas ainda assim diminuía outras pessoas. Quando ele concluiu o mestrado eu ainda estava terminando a graduação, ele veio para São Paulo iniciar o doutorado e eu continuei morando no interior com meus pais. Nunca quis que ele se sentisse preso e não ligava se ele saísse para o bar com os amigos ou para alguma festa ou balada, pois confiava muito nele e até então ele nunca tinha me dado motivos para pensar o contrário. No interior, eu nunca saía de casa. Era do trabalho para casa e da casa para a faculdade, pois meus pais são controladores e era muito difícil ter qualquer liberdade morando com eles. Os únicos momentos em que eu tinha liberdade era quando viajava para vê-lo em São Paulo ou na casa da minha sogra na praia. Ele também vinha dormir comigo durante algumas semanas na casa dos meus pais. A frequência com que ele passava tempo na minha casa gerou algumas brigas com meus pais, mas nada muito declarado. Esse namoro meio à distância durou cerca de 1 ano e meio, quando finalmente vim morar com ele em uma área nobre de São Paulo. Estava tudo perfeito, ainda nos dávamos muito bem, nós dois trabalhamos de home office, ganhamos razoavelmente bem e dividimos o aluguel, as contas e tarefas da casa. Depois de 4 meses morando juntos, um dia ele estava tirando um cochilo e deixou o celular no sofá. Eu havia visto a senha dele uma vez e a curiosidade falou mais alto. Havia 2 conversas que me chamaram a atenção. Numa delas ele fala com uma amiga, diz o quanto acha ela gostosa e pede fotos dela nua. Como ela é noiva ele pede homenagem, conta sobre um sonho erótico que teve com ela e pergunta se pode beijá-la quando se virem pessoalmente, dentre outras coisas que não convém falar. Ao que parece essa traição não se consumou de modo carnal, pois ela só se esquivava ao mesmo tempo que dava corda para que ele não perdesse o interesse. Também havia outra conversa com uma garota. De acordo com o contexto ele está num bar e pede para quando ela vier, trazer uma amiga, de preferência solteira. Ela diz, você é terrível mesmo, dando a entender que ele já tem um histórico. Ele rebate dizendo que se não for solteira não tem graça, pois só tem amigo talarico. Mais abaixo na mesma conversa, a mulher diz, a Ana ficaria com você, mas você foi embora antes. Ele diz, até fui embora falando para fulano o quanto ela era linda. Na conversa, dias se passaram e ele ainda continuou perguntando da tal Ana, querendo ficar com ela. Essa amiga depois de algum tempo diz que a Ana viu fotos minhas no Instagram dele e que ficou chateada, que ele não prestava. Ele tenta contornar insinuando que nosso namoro era aberto, mas não colou. Quando ele acordou, eu o confrontei. Falei tudo o que eu tinha visto e ele só jogando desculpas esfarrapadas, dizendo que estava bêbado quando mandou as mensagens para a amiga dele, o que não condizia com os horários das mensagens que se repetiram por dias, e que aquele dia no bar ele só estava zoando com a amiga dele e que não tinha intenção de ficar com a garota. As desculpas não colaram, e ele continuou mentindo. O problema é que agora não tenho para onde ir, não conheço ninguém em São Paulo e o que sinto por ele também me trava. Ele está se esforçando para contornar a situação.
mas sei que se eu não tivesse visto as mensagens, ele continuaria tentando me trair com a amiga dele esperando que ela aceitasse. Esperei passar as festas de fim de ano para que nossas famílias não soubessem do ocorrido e tentei perdoá-lo considerando 5 anos de namoro, mas por muitas noites não consigo dormir pensando que vou acabar passando a vida com alguém em que não confio. Acredito que não tem mais jeito, que esse narcisismo que eu tanto relevei talvez se reflita em como ele lida com os relacionamentos também. Enfim, já me alonguei demais, gostaria de pedir os conselhos de vocês e o que fariam na minha situação. Obrigado por assistir. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.